Bom dia, jovens padawans! A missão da aula de hoje vai ser conhecer os obstáculos que podem ser encontrados frente a um projeto de tecnologia da informação e os meios adequados para que possamos solucionar. Nós vimos até aqui que é extremamente importante a consciência da gestão de tempo e a consciência do plano de trabalho, além de definição muito bem esclarecida do que é o objetivo principal do empreendimento que nós queremos realizar. Agora, o que pode atrapalhar esse caminho? Quais são os obstáculos que podem acontecer no decorrer do nosso planejamento, no decorrer do desenvolvimento, no decorrer da execução do projeto em si? É o que a gente vai estudar hoje. O primeiro ponto que a gente pode observar são problemas relacionados à equipe. As equipes são formadas por pessoas e pessoas têm suas vantagens e suas desvantagens, têm suas qualidades e seus defeitos. Muitas vezes, a falta de conhecimento, a falta desse autoconhecimento pode provocar muitos problemas em relação à rotatividade de pessoal, ou seja, as equipes elas vão mudar constantemente de pessoas, não conseguindo fazer uma sinergia, não conseguindo fazer uma entrosação melhor entre estas pessoas. Outros problemas são interpessoais, a falta de conhecimento do outro. Muitas vezes a falta de empatia pode gerar alguns problemas interpessoais também. Outro problema interessante que pode acontecer dentro da formação das equipes é a falta de capacidade técnica. Imagine-se só trabalhando com pessoas que não possuem a capacidade exigida. Elas vão acabar escorando todo o trabalho nos seus ombros, o que vai dificultar. Você vai acabar tendo que trabalhar muito mais por você e pelos outros. Isso não é atraente. Sem falar que os bons profissionais, ou seja, os melhores profissionais, eles são, na maioria das vezes, fantasiados, atraídos por altos salários em outras empresas. Isso faz com que, quanto mais conhecimento a pessoa adquira dentro de uma empresa, ela vai receber propostas melhores, financeiras, para trabalhar em outras empresas e, na maioria das vezes, acabam cedendo. O que pessoalmente pode ser bom ou ruim, porque às vezes só o dinheiro também não vai determinar o quão profissional você vai se tornar. Às vezes recusar uma boa proposta hoje para você se tornar um melhor profissional dentro daquela sua área pode ser a melhor escolha em relação ao seu futuro que você pode tomar iniciativamente. E o que pode ser feito para eliminar esse tipo de problema em relação à equipe? Primeiro de tudo, comunicação eficaz, diálogo. A conversa de forma transparente e esclarecedora entre os membros das equipes será primordial para que não haja nenhum tipo de discórdia, para que não haja nenhum tipo de ambiguidade, ou seja, pessoas mal interpretadas. É importante que a comunicação aconteça de forma clara. O que você espera do outro, você deve deixar bem claro. E assim você deve deixar bem claro o que o outro pode esperar de você. Isso funciona tanto para a equipe de trabalho como os relacionamentos interpessoais. E em relação à falta de capacidade técnica, não existe outra solução. Precisa-se de treinamento. Então, se você sabe mais do que o seu companheiro, ou se você sabe menos do que o seu companheiro, ambos têm solução. Se você sabe mais, você deve procurar ensiná-lo, você deve procurar capacitá-lo, ou mostrar os caminhos para que ele possa se capacitar também. Caso você saiba menos, você deve ter a humildade de pedir ajuda, a humildade para conseguir aprender com o seu colega, e assim você se tornar tão bom quanto ele e o que vocês possam melhorar constantemente. Existe um conceito chamado de mente mestra, de Napoleon Hill, que ele fala que duas pessoas conseguem pensar junto com o mesmo propósito e conseguem criar uma terceira mente muito maior, muito mais poderosa do que as duas mentes somadas isoladamente. Resumindo, se você se juntar com um colega e vocês dois conseguirem ter o mesmo propósito, trabalharem juntos, se reforçarem juntos um ao outro, vocês conseguirão montar uma terceira mente que vai ser muito maior do que as duas juntas de vocês. Espero que vocês tenham compreendido esse conceito, essa analogia aí da mente mestra de Napoleon Hill, é a não entrega dos equipamentos ou recursos necessários. Imagina só um computador que você precisa trabalhar, quebrou em um dia e a equipe de manutenção, a equipe de suporte demorou uma semana para corrigir o problema. Será que é viável passar uma semana sem um computador para você trabalhar? Provavelmente você vai ter sérios problemas para entregar no prazo estabelecido. Outro problema, softwares não funcionam de forma adequada. Pode ser
outro atraso que pode acontecer dentro do seu projeto. E para minimizar esse problema, o que a gente pode fazer? Ter sempre o plano B, plano C, plano D, ou seja, pessoas que possam auxiliar em casos de emergência. Caso o seu computador não funcione, é interessante ter ou uma empresa terceirizada que vá solucionar aquele problema o mais rápido possível, ou ter um computador reserva caso aconteça algum imprevisto como esse. Fazendo isso, você vai estar poupando tempo. Enquanto o seu computador fica pronto, você vai utilizar um outro que já foi pensado justamente para isso. Ou simplesmente você pode adotar medidas preventivas, que é basicamente o que se realmente faz no dia a dia. Atualização do sistema operacional, atualização dos softwares do tipo antivírus, verificação diária de backups, ou seja, cópias de segurança para saber se estão tudo sendo copiado direitinho do jeito que é para ser, para caso aconteça algum tipo de problema, você ter acesso a esses arquivos. Utilização de serviços nas nuvens, ou seja, serviços na internet, em que caso você perca o computador, você simplesmente acessa outro dispositivo, até mesmo de um celular, você consegue as informações responsáveis ou as informações necessárias para que você consiga utilizar, desde que você utilize tecnologia nas nuvens, ou seja, fiquem as coisas salvas na internet. Caso perceba que alguns equipamentos ou recursos não estão atendendo o contexto geral, ou seja, não estão atendendo à demanda, às necessidades do projeto, aí recomenda-se o quê? Uma alteração imediata. Para recapitular um pouco sobre a noção de gestão de tempo, eu estou lendo um livro chamado Essencialismo, acredito que vocês conseguem ver aí bem, que ele retrata sobre o que a gente deve objetivar, o que a gente deve executar de fato na nossa vida. Isso se aplica para qualquer área que vocês forem atuar, né? Então ele fala, né, sobre a questão de os gregos antigos tinham duas palavras para a noção moderna do que se chama tempo. A ideia primeira era Cronos e a segunda era Kairos. Cronos tem a ver com o tempo relógio, o tempo passageiro. E o Kairos tem a ver com o que é diferente. O tempo ele é oportuno. Cronos é quantitativo, Kairos é qualitativo. Ou seja, o tempo Cronos é o tempo em quantidade, quantas horas você leva para fazer uma determinada atividade. Já o tempo Kairos é qualitativo. Quanto tempo você precisa para realizar uma atividade? Será que se você fizer 1 hora dessa atividade ela vai ser concluída? Ou seria melhor fazer esta atividade da melhor forma possível sem se preocupar com o tempo? Então a noção do tempo aqui para os gregos elas se misturam de duas formas. Por fim, ele chama que o essencialista sintoniza o presente, leva a vida em Kairos, não só em Cronos, ou seja, ele leva em consideração as duas formas, tanto a qualidade quanto a quantidade, tanto qualitativo quanto quantitativo. Concentra-se no que é realmente importante, no que realmente interessa, não no ontem e também não no amanhã, mas sim no agora. Faça o melhor de vocês no agora, neste exato momento. Essa é a dica para finalizar a aula de hoje.